O que ele escondia que você ainda não viu? O casal Epstein nunca terminou. E talvez nunca termine. Fica comigo até o final que você vai ver coisas impressionantes. A quantidade de documentos que estão aparecendo, marcados com tarjas pretas, escondendo coisas que a gente não pode ler, não consegue ler, é impressionante. E as páginas ainda não foram analisadas nem 10%. Tem muita coisa por trás escondida. E o que a gente sabe é que ele tinha uma mansão em Nova York, que ele era dono de uma ilha, que ele tinha conexões políticas muito importantes. Não se sabe como, porque ele não era influente, ele não era famoso. E a riqueza dele ninguém explica de onde veio. A Ghislaine Maxwell foi a ex-namorada mais conhecida do Jeffrey Epstein. Ela ficou envolvida no esquema dele de abuso sexual, enquanto uma outra mulher, Karina Chaliak, também foi sua parceira nos últimos anos de vida. A Ghislaine era uma socialite britânica e ela se tornou cúmplice do Jeffrey. Ela foi condenada em 2021 por recortar e assediar menores de idade. Tá, tudo bem. Ele era o Ian Robert Maxwell, o pai da Ghislaine, ele era um proprietário de mídia britânico-francês. Ele nasceu na Tchecoslováquia. Ele era o pai da socialite condenada por traficante infantil, né, a Ghislaine Maxwell. E de descendência judaica, ele escapou da ocupação nazista na terra natal dele, ele ingressou no exército tchecoslovaco, no exílio. E o que tem tudo isso a ver? Tem a ver que ele trabalhou no setor editorial, ele tinha uma grande editora acadêmica, ele foi deputado, ele tinha toda a energia dele nos negócios, ele era muito rico, ele levou uma vida muito extravagante, ele ostentava o luxo dele. Em 1991, o corpo dele foi encontrado flutuando no Oceano Atlântico, aparentemente tendo caído no mar de seu iate. E ele foi sepultado no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. E no funeral dele, grande parte dos políticos israelenses estavam, incluindo o presidente e o primeiro-ministro e 6 chefes de inteligência. Centenas de milhões de libras dos fundos de pensão, de suas próprias empresas, ele tinha desviado e elas solicitaram falência. Então, após a morte dele, muita coisa apareceu discrepante nas finanças das suas empresas, incluindo a apropriação fraudulenta do fundo de pensão Mirror Group. Ali entravam e saíam líderes e pessoas e celebridades, e ali aconteciam os eventos com as meninas. Também na ilha dele, né? Ele tinha um rancho também no México, onde as meninas às vezes eram levadas para ser treinadas, assim, digamos assim. E na ilha, ele morava na Casa Azul, como aparece na imagem, bem pertinho do mar. E ali aconteciam festas, orgias, e aparecem várias celebridades como participantes dessas festas. Mas nada comprova que elas participavam disso. Algumas fotos, como as do ex-presidente Bill Clinton, mostram que havia sim algum contato. Algumas fotos também, que eu nem coloquei, porque as meninas são menores, e vocês devem estar vendo em outros lugares também, com
não ser condenado por várias vezes, até que, por fim, ele foi condenado. E quando ele foi condenado, o que aconteceu? Ele foi para uma cela. Nessa cela é monitorada 24 horas, só que a cela dele, por acaso, ficou aberta. E antes disso ele foi preso. Mas ele foi preso dessa maneira, ele foi condenado, ele tinha que dormir na prisão e ficar dentro de casa durante o dia, prisão domiciliar. Só que ele circulava, inclusive ele viajava no jatinho dele, voltava para outros países. Não foi uma coisa fora da realidade, mas ninguém contestava. Para ver o tamanho do poder e influência, entre aspas, chantagem que ele exercia. Se tem outras teorias enormes sobre abuso, sobre reprodução em massa das meninas para criar uma etnia nova, pura, que viesse dele. Se relatam em casos de 24 meninas inseminadas na mesma, sem provas. As especulações agora elas circulam de várias maneiras. Ele teve por dentro e administrando empresas muito grandes, como a Victoria's Secret, por exemplo, e ninguém sabe explicar por quê. Ele deu aula numa faculdade de física sem ser nem formado e foi admitido. Dali ele saiu para uma empresa de investimentos e ele cresceu muito na área de investimentos. E quando o dono descobriu que ele não tinha diploma, não demitiu ele. Então tem muito mistério, tem muita coisa envolvida, mas ainda tem muita coisa por vir. Vai me acompanhando. Nas fotos das celebridades, vocês podem ver que aparece muita gente conhecida. Muita gente conhecida mesmo. Eu nem vou citar os nomes, porque vocês vão conhecer pelas fotos ali. Eu até nem fiz questão de botar muitas fotos, porque eu acho que já tá batido na internet, então eu resolvi só conversar sobre esse assunto, porque eu também acho que não tem que passar assim, em vão, um caso de abuso e violência contra mulheres num canal de crimes de feminicídios e a gente simplesmente deixar passar isso, porque isso é um crime, né? Não se sabe quantas foram abusadas, quantas sobreviveram. Uma delas, a primeira, a loirinha, que aparece no documentário da Netflix, se alguém estiver interessado no documentário da Netflix, ela foi atropelada logo depois que ele morreu e um mês depois ela se enforcou, aparentemente se enforcou. Então, assim, tem muito mistério nisso tudo. E ela era uma das que mais sabiam. E ela sempre dizia que se ela morresse, é porque ele estava vivo. Outra coisa, ele vivia sobre um luxo. Ele era uma pessoa assim, completamente narcisista. Ele era o máximo. Ele ia do narcisismo a uma psicopatia de um jeito incrível, manipulador, de uma maneira fora do comum. E inclusive tem nomes brasileiros citados, e tem uma brasileira que aparece aí, que é a Marina Sena, e ela está colaborando com o FBI. Dizem que há muitos anos ela colabora, que no início ela foi uma das meninas, depois ela foi uma aliciadora, e aí por fim ela acabou conseguindo sair e ela denunciou. Mas a última coisa que tem aí é o ponto final do que eu quero conversar com vocês. É essa foto que foi tirada em Tel Aviv e que não se consegue comprovar se é ele ou não é ele. Então, Epstein tá morto ou tá vivo ainda? Porque várias das contas deles nas redes sociais continuam ativas. E assim que elas são descobertas, elas são desativadas. Então, é ele ou não é? Ele tá vivo ou não tá? Aconteceram rituais ou aconteceram